Boa noite para todo mundo. Eu queria falar uma coisinha com vocês antes da gente começar. Acho que é bom a gente dar sempre uma pensadinha nisso. Eu considero o momento do estudo, esse aqui das nossas quintas e o momento da segunda também, como um momento assim privilegiado. Acho realmente, sabe? Eu acho que aqui para nós, nas quintas, é um momento privilegiado para a gente poder estudar mais, saber mais sobre uma coisa que todos nós aqui, imagino, tem interesse, que é a apometria, né? E tudo aquilo que tem relação com a apometria. O espiritismo, caridade, reforma íntima, tudo que está relacionado. Então é um momento muito privilegiado. Para o estudo funcionar bem, qualquer estudo de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que ele nunca é uma via de mão única. Ele é sempre uma via de mão dupla. O que quer dizer isso? Uma pessoa que vem para o estudo, ela tem que ter certeza que em algum momento ela vai estar aprendendo e que em um outro momento ela vai estar ensinando. Não existe isso. Não existe uma pessoa que só ensine e uma pessoa que só aprenda. Isso é via de mão única. E no estudo não cabe. O estudo cabe troca. Só isso que cabe. E tem coisa que eu não sei, eu estudo e trago informação e pergunto e questiono e quero ouvir a opinião dos outros. É assim que é bacana o estudo. É claro que muitas vezes, ou em todos os estudos, tem uma pessoa que mais ou menos dá uma comandada, ela discute, ela coordena. Para muitos grupos de estudo, a pessoa que está à frente, né, intermediando, é a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento ou de experiência sobre o assunto. Por isso que ela está ali. Outras vezes, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Outras vezes, a pessoa que está à frente, intermediando, ela está nessa situação porque ela tem uma característica de ter mais facilidade para organizar as ideias, para falar sobre as ideias, e não porque ela tem mais experiência ou mais conhecimento. Sou eu que estou aqui na frente, várias vezes com o microfone. Eu me enquadro no segundo tipo. Indiscutivelmente, não sou eu a pessoa com mais conhecimento e nem com mais experiência sobre a apometria aqui da casa. Desculpa decepcionar alguns, não sou eu. O único lugar cativo aqui, por mais conhecimento e mais experiência, não é o meu. De quem é? De quem é? Eu digo sempre, é da Dona Tânia. Se eu estou aqui, é porque eu me enquadro no segundo tipo. Eu tenho algumas características e uma delas é de conseguir fazer isso aqui. Organizar o que a gente vai discutir na forma de slides. Tem um pouco mais de facilidade para falar e fazer a gente conversar todos juntos. É só por essa razão. Eu quero deixar isso muito claro. Tem uma outra consideração. Eu fico muito feliz de estar aqui. E por uma razão que eu gostaria que muitos pensassem. Eu tenho um comprometimento com essa casa. De gratidão. A palavra é essa, é gratidão mesmo. Foi nessa casa que eu descobri a apometria. E foi nessa casa que eu tive um espaço, numa quinta-feira, com várias quintas, um espaço limpo, com cadeira, com água, com papel, sem ninguém me cobrar nada. E com pessoas que saíram das suas casas, depois de terem trabalhado um dia inteiro, estavam aqui, para me explicar sobre o que era apometria e como eu deveria fazer. Eu me lembro o dia que eu descobri, bem tola, que quando a gente na apometria atende um desencarnado, muitos, milhares de outros desencarnados são auxiliados. Eu achei aquilo, gente, por Deus, eu achei aquilo fantástico, maravilhoso, incrível. Eu lembro que eu falei isso para o seu Zezo, como se tivesse sido na semana passada. E ele sorriu e me disse assim: é verdade, Vera, é maravilhoso mesmo. O olho do seu Zezo brilhava. O seu Zezo tinha uma paciência e uma paixão por ensinar. E é por isso que eu estou aqui hoje, segurando o microfone, depois de ter trabalhado o dia inteiro, desde as 7h30 da manhã. Eu também gostaria de deixar isso muito claro. Então, eu tenho uma dívida de gratidão com a casa, gosto de estudar, mas, sobretudo, eu fico feliz de saber que um dia alguém fez isso comigo, e se eu puder fazer o mesmo, como é que é a máxima?
faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. É por isso que eu estou aqui e eu tenho certeza que muitas outras pessoas. Só para esclarecer. Bom, vamos continuando então. Não já? Bom, a gente falou na semana passada, a gente teve nos tipos de, didaticamente, os tipos de mediunidade, vocês lembram? A gente teve a nossa participação especial de quem entende do assunto, que foi o nosso amigo Alexandre. Acho que muitas coisas todos nós ficamos sabendo que nós não sabíamos. Vamos tentar falar um pouquinho hoje de alguns cuidados, e aí principalmente para quem está começando, eu acho que é mais interessante, então os veteranos aí, por gentileza, auxiliem. Que cuidados a gente deveria ter, observar, para começar a trabalhar com a mediunidade, e eu vou falar hoje principalmente da incorporação, com mais tranquilidade, tá? É isso que nós vamos falar hoje. Vamos passar aqui então. Olha lá, vamos ler juntos, tá? Como desenvolver a mediunidade, que é o que todos nós aqui estamos tentando fazer. O médium tem que ser muito bem orientado por trabalhadores experientes e comprometidos. Graças a Deus, nós temos um grupo de estudo. Graças a Deus mesmo, nós temos uma casa que isso nos permite, que isso é possível, tá? Evitar desenvolver então a incorporação sozinho em ambiente não preparado. O que alguns de nós aqui já viram acontecer, não é? Uma pessoa incorporar na rua, uma pessoa incorporar em casa, ver o filho dentro de casa incorporado, não saber o que fazer. Então, evitar deixar que isso aconteça, né? Lembrar que no início, e aí eu vou falar principalmente... No chão. O que foi? Foi nada feito. Ah, tá. Quer que eu use os dois? Bom, lembrar que no começo isso vai servir para todo mundo e principalmente para o médium de incorporação. Olha lá que interessante. Não sabe sintonizar direito a sua mediunidade, não sabe sintonizar adequadamente. E tem dificuldade para controlar a incorporação. Não tem muita consciência, às vezes, do que está acontecendo. Isso não está muito claro. Isso é natural. Isso é importante a gente saber para quem está começando, porque é perfeitamente natural. Vamos passar. Por que isso é natural? Eu fiquei 2 anos na mesa, passando mal, sem saber o que era incorporar. Não, eu não tenho isso, eu não quero isso. Escuta, vocês estão ouvindo isso de quem quer? A pessoa praticamente incorpora o mosquito que passou ali, ela já sabe o que é. A pessoa está dizendo isso. Não é? Ela é forte. É uma coisa impressionante, né? E isso hoje em dia, a gente brinca com ela porque é a criatura mais experiente aqui para nós. E ficou 2 anos passando mal, tendo sintomas da sua mediunidade em desequilíbrio. Daí quando os outros que incorporavam diziam, eu dizia, não, mas é a mesma coisa que eu estou vendo, que eu estou sentindo. Isso deve acontecer com outras pessoas aqui, né? Tem a percepção, mas ainda não tem, ou não sintonizam, ou não estão se vendo, né? Ou não permite a incorporação. Quer captar, mas não quer, né? Fica com medo disso. Eu comecei da mesma forma. Vendo que a médium do lado via. Eu digo, mas como é que eu senti vivendo isso? Ah, mas então, eu já tenho incorporação. Também captava o campo eletromagnético, mas não permitia que ele se aproximasse tanto a fim de relatar o que estava acontecendo. Então isso é natural para todo mundo que está começando. Olha lá que coisa interessante, acho bacana para a gente poder pensar juntos, tá? Tem que tomar cuidado, tem que saber que isso é natural, é assim que funciona e que você tem que fazer um esforço para se controlar. Tem que fazer um esforço para estar no lugar certo e na hora certa para trabalhar com a tua mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade, ela parece isso aqui. Ela parece, né, a gente parece, com a nossa mediunidade, um aparelho de rádio. Olha lá, ó. Ela pode ser, muitas vezes no início, né, comparada a um aparelho de rádio mal sintonizado. O que ele está querendo dizer? Para que o aparelho receptor possa reproduzir com clareza o programa da emissora que deseja ouvir, existe nele um dispositivo que seleciona dentre todas as ondas captadas aquela a ser transformada em som.
que nós estamos querendo dizer? O médium, e eu vou falar sobre tudo agora do de incorporação, vai acontecer a mesma coisa. No início, e para aqueles que passam mal, né, na rua, em outros lugares, é isso que está acontecendo. Acaba captando tudo. Passa lá, Kika. Olha lá. Quando o médium nasce, ele é como um rádio, que está ligado. Está tudo bem com esse rádio, tem energia, mas não transmite nada porque não está sintonizado. Ele tem condições, mas se não sintonizou, então ele não transmite nada. Quando começa o desenvolvimento da sua mediunidade, ele vai começar a aprender a regular a antena, né, e sintonizar com diversas ondas. É o que deve estar acontecendo com muitos aqui. Olha lá, inicialmente ele capta tudo. AM, FM e até uma rádio pirata ele pode captar também. Com vocês, não? Então eu falando que a outra capta até o mosquito que está passando, é mais ou menos isso. Quem está começando percebe muitas coisas, não é isso? Tanto que passa mal em muitos lugares, tem sintomas, tem sentimentos que não são teus, numa hora que não era para ter. O que quer dizer isso? Que essa pessoa ela está captando tudo que está por perto, dessa maneira que está descrito aqui. Lembrando que o médium só, isso é importante, só vai atrair um espírito que esteja em sua sintonia, ou seja, na mesma onda de entendimento. Nem sempre é bom a gente lembrar disso, mas é importante. Quer dizer que eu vou ter facilidade para captar, eu vou atrair, eu vou perceber com muito mais facilidade uma pessoa que tem a mesma sintonia comigo. Sintonia a respeito do quê? De que sintonia nós estamos falando? De vibrações, de energia, de pensamento. Vibração energética produzida pelo quê? Pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas emoções que você deixa aflorar, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Estou querendo dizer assim, que se eu sou uma pessoa muito agressiva no meu dia a dia, de pensamento muito agressivo, de muita crítica, de comportamento muito agressivo, eu vou acabar com muito mais facilidade captando, né, o campo eletromagnético de espíritos que tenham as mesmas características por uma questão de padrão vibratório. É assim que funciona. Não dá às vezes para a gente pensar que, meu Deus, eu já escutei várias vezes aqui alguém dizer, gente, as dançarinas sou sempre eu que capto, as bruxas sou sempre eu que atendo, assim por diante. Estão rindo, né? O que isso faz você pensar? Que o seu passado é negro. Nosso passado assim é. E que às vezes, no sono, a gente continua mantendo isso, né, amigas? Vamos combinar. Então, pensa bem o que você anda sintonizando para ver como anda o seu pensamento, como andam os seus sentimentos e o seu comportamento também, né? Pode passar. Bom, sabendo disso, que é assim que vai funcionar, alguns devem estar se perguntando, né? Mas como que eu vou saber se eu sou médium de incorporação? Se talvez esteja acontecendo que nem a dona Tânia falou, passando mal muitas vezes, passando mal, eu não sei se eu vou incorporar mesmo ou não. Cadê a Ju? Não era assim, Ju? Eu não sei se eu vou incorporar, eu estou doutrinando, estou passando mal, estou me sentindo meio esquisita, não era assim? Olha lá. Coração acelerado. Olha lá, o que mais, Ju? Cultura. E ela já estava estudando apometria, trabalhando com a doutrinação, mas ela falou, será que é isso, é assim mesmo? Ou será que por um acaso eu sou médium de incorporação também? Como é que ela pode saber? Aí coisas comuns, eu gostaria que daí, como a Ju está falando, outras pessoas me dissessem se isso é assim, uma vez que eu não incorporo. Como hoje eu estou lembrando muito do seu Zé, eu e a Adriana começamos a estudar na mesma época. Nem medo a gente tinha. Nada. Não dava nem tempo. Pouco medo. Pouco medo. E aí um dia estávamos nós na prática, no momento da prática, lá naquela salinha de lá, e as bocas abertas, naquele momento, boca muito grande, né? Alguém falando lá de incorporação, e aí uma virou para outra e falou assim,
Eu nunca senti isso, eu nunca incorporei. Aí eu falei, eu também. São Zé parado na porta, olhou para nós e falou, ainda. A gente não gostou muito do comentário. A gente não gostou muito. Como é que nós poderíamos imaginar, como a Ju, que nós estávamos ou estivéssemos, né, naquela situação propensas a incorporar? O que ainda não aconteceu, devo dizer a vocês. Olha lá algumas sensações, e aí os médiuns de incorporação, ou quem está passando mal recentemente no estudo, pode me dizer se alguns desses sinais são comuns para vocês. Batimentos cardíacos acelerados, como a Ju estava falando. Sim ou não? Sim. Sensação de desmaio. Total. Total. O coleguinha me disse aqui, total. Mãos e pés gelados e transpirando. Sim? Lia? Sim. Não? Sim. Enjoo. Sim? Ok. Tontura? Arrepios? Gente, que espetáculo! Ó, Não é montanha russa, hein? Gente, se algumas pessoas soubessem que incorporar dava todos esses sintomas e sinais, assim de gente querendo preparar a incorporação. Tem mais um que eu não sei, ó, zumbido, eu não sei se é porque eu tô ficando mais velha. Não é que Zumbido pra não ficar mais velha. ou se é muito forte. Vou questionar. Vou questionar. Ó, a amiga está dizendo assim, que no caso dela tem uma outra sensação que é um zumbido, que é mais ou menos como se ela estivesse sintonizando na rádio, sabe? Aquela coisa, mais ou menos assim. O zumbido, o Alexandre já falou que foi quando ele sente, começa a sentir o desdobramento, né, Alexandre? Então, Ele sentou isso na semana passada. Alguém mais tem o zumbido? Sim. A Giovana tá se encaixando em tudo. Ela vai embora na segunda parte. Não vou mais. Vocês estão escutando? Nós estamos aqui rindo, porque afinal de contas não precisamos achar que isso é o fim do mundo, isso é uma coisa natural, então podemos sorrir e rir a respeito de nós mesmos, sem problema nenhum, né? Não é que nós não achamos isso sério, simplesmente natural, então podemos dar risada de nós. O que muitas pessoas estão percebendo é que, ainda que não estejam, por hora, incorporando, estão tendo esses sintomas, né? Até porque os de doutrinação também podem sentir. Tá nisso? Quem está com a sua mediunidade, vamos fazer aqui uma parte aqui, quem está com a sua mediunidade, no momento está na sua vida, com essa mediunidade aflorando, ela está ficando mais intensa, mais sensível, e ainda não sabe muitas vezes que é médium, né? Não sabe se vai incorporar, se vai psicografar, não sabe nada. Pode estar sentindo isso aqui. Não é exclusivo de uma pessoa que está incorporando ou que vai incorporar. Entenderam isso? Posso eu, que nunca incorporei, ter muitos momentos que isso aqui me acontece. Às vezes do nada, diga-se de passagem. Gente, o que é isso, né? Pode ser que eu esteja naquele momento fazendo o quê? Dando uma sintonizada ali. Não posso estar fazendo isso, mesmo sem incorporar. Esses dias você Já que não teve chegou um aqui, remédio. não chegou aqui também, passando mal aqui? Todo mundo, em algum momento, sintoniza com situações das suas próprias vivências passadas, que são as nossas personalidades, ou com os nossos amigos do passado, que são os nossos obsessores, e nós passamos mal, sim. Todo mundo pode ter isso, independente do momento. Importante hoje em dia para nós é saber que isso é possível e é natural, e não desesperar, né? Vou me controlar, vou tentar me acalmar, fazer uma oração, um pensamento positivo, e se não melhorar, eu venho resolver isso aonde? Na paz. Fala. Vera, na hora da sintonização, pode acontecer de você sentir dois espíritos, ter mais do que um ali,
e você ter dificuldade de ter dúvida de quem está chegando? Escutar? E médiuns de incorporação. Vou dar senha pra eles, né? A coleguinha respondeu assim: 2 tá ótimo. O problema é quando é uma fila, né? Que você tem que dar senha. Então, sim. Às vezes pode ser um que veio falar, mas está acompanhado por um outro irmão espiritual que veio dar força para ele para vir até aqui. Então, sim. Isso é natural. Por isso que a gente recolhe em rede magnética, às vezes, antes de começar a trabalhar. E por isso que o médium de incorporação precisa estar muito ligado naquilo que ele está fazendo para saber quem é que ele vai permitir que se aproxime mais para transmitir aquelas informações. Muitas vezes a Adriana está aqui lembrando do seguinte, que como isso é assim que funciona, né? Na via de regra eles não virão sozinhos, né? Virão aos bambos. O que a gente faz? Quando a gente já começa a atender aquela pessoa que está ali incorporada, o doutrinador já dá um jeito de organizar um pouco dessa fila, passando uma rede magnética ao redor daquela pessoa com a qual ele está conversando e já encaminhando, já levando todo aquele bando, ou uma boa parte do bando, para que ele seja atendido, esclarecido, auxiliado num outro local. Então, isso realmente vai acontecer. Pode falar. Eu pensava que o barulho era tanto eu ficar embaixo de caixa de som, a vida inteira, escutando música. Só que eu entro aqui, o barulho fica mais alto dentro da cabeça. Tô achando que não era por conta da caixa do som. Tô achando que não. Tô achando que a tua fila tá grande. Eles estão ali, ó, na sua orelha. Acho que é por isso. Tudo bem? Alguém ia dizer mais alguma coisa? Então, vamos passar. Bom, já que todo mundo, ou muitos de nós, né, vamos sentir tudo aquilo, por que será que então, quando eles se aproximam, a gente se sente desse jeito? Por que na hora da incorporação, sobretudo, o médium se sente muitas vezes mal com esse desconforto todo? Vamos ler juntos? Porque há uma energia diferente tentando se adaptar à sua energia, você médium, né? Sendo necessário algum tempo para que as duas energias entrem em sintonia uma com a outra, para que não haja um choque de energias e não haja assim tantos sintomas desagradáveis. É uma outra energia muito próxima da sua, né? Inclusive, nós estamos falando de densidades diferentes também. Isso é importante dizer. E existe esse choque, portanto. Ele chega próximo. Vocês já viram aqueles filmes que daí, é verdade, aqueles filmes que teoricamente mostram os espíritos se aproximando das pessoas e como é que as pessoas ficam, o que elas sentem? Já viram aquilo? Arrepio, o que mais? Frio. Seria semelhante. É aquela energia que se aproxima da nossa. Num primeiro momento elas são energias, né, até por uma questão de condição atual, de corpos energéticos, como é que eles estão, de densidades diferentes, a gente tem esse choque de energia. Uma vez que a gente se acalma e permita que eles se aproximem e a gente consiga transmitir, esses sintomas eles vão diminuindo. Passa lá, Kika. Olha lá. É isso que está dizendo. Os sintomas passam assim que essas energias entram em sintonia uma com a outra. Quando eu aceito, sobretudo. Essa é a palavra de ordem. Se você está no lugar certo e você está se propondo aquilo, quando você aceita, você vai equilibrando aquelas energias. Aceita transmitir, né? Auxiliada, olha, isso é importante saber, por outros espíritos amigos que estão à nossa volta durante os trabalhos. Estamos dizendo o seguinte: nenhum trabalho mediúnico, nenhum trabalho acometa, nós fazemos sozinhos. Né? Seria uma ilusão assim, né? Um egocentrismo absurdo a gente achar que somos nós que fazemos tudo, né? Pelo amor de Deus. Nós temos uma equipe espiritual sempre nos auxiliando. Nossa equipe aqui está sempre trabalhando. Então, essa equipe está, no mínimo, harmonizando essas energias. Como se o tempo inteiro, vamos colocar assim, nós estivéssemos recebendo as energias dessa equipe espiritual para nos harmonizar. Então, eles nos auxiliam muito. Se você se acalmar
Primeira coisa, aceitar que você pode transmitir. Você vai conseguir receber todos esses fluidos energéticos dessa equipe espiritual e vai te auxiliar a diminuir todas essas sensações. Detalhe importante, se eu estou num ambiente e a equipe de terra, eu estou falando, tá? Física, eu também tenho uma boa sintonia, eu também tenho uma boa harmonia na equipe do meu trabalho, essas sensações são menores também. Porque a energia que existe ali também permite que mais rapidamente essas duas energias, dessas pessoas diferentes, elas se equilibrem. Então, eu tenho que estar calmo, eu tenho que estar harmonizado, eu tenho que confiar naqueles que trabalham comigo na mesa e eu tenho que lembrar de confiar naqueles que trabalham comigo no plano espiritual. Isso é importante. Além disso, esses sintomas desaparecem ou diminuem consideravelmente. Olha lá, quanto mais bem treinado o médium está. Tanto que as médiums aqui de muito tempo têm, em algumas incorporações, praticamente sintomatologia nenhuma, não é? Ou elas passam muito rapidamente. Com o treino, isso eu achei bem interessante. Menos parece que a pessoa está incorporada. Já perceberam isso? Quem trabalha na mesa há algum tempo, não parece? Quanto mais treinada a pessoa está, né? Quanto mais tempo de incorporação ela tem, mais ela consegue captar as informações, estando bem o quê? Estando bem o quê? Consciente. Até todos aqueles sintomas diminuem, não passam, mas diminuem. Sente a hora que ele se aproxima, mas a gente diz passa de não ficar o tempo inteiro do trabalho sentindo aquilo. Sente um pouco a hora que se aproxima, mas aquilo não fica incomodando. Tanto que o médium bem treinado de incorporação chega a ver situações que o próprio espírito não está passando e passa para o operador. Olha, estou vendo isso que está acontecendo, ele não percebe, é isso que tem que tratar. Mesmo além do que ele está transmitindo, é o que ele está falando. Porque ele está consciente, ele está bem organizado nos seus próprios pensamentos e concentrado no trabalho. Porque ele está treinado para isso. Isso pode realmente acontecer. Vocês já viram que algumas pessoas são capazes, com o tempo a gente vai até percebendo isso, são capazes de dar palestras, e você olha para aquela pessoa com o tempo e você fala, ela está incorporada. Quem é aqui que nunca... Já viram isso? Né? Não, a gente percebe que ela está sintonizada de tal maneira, né, com um mentor, né, com um outro espírito, que ela está falando aquilo que não é dela. Ela está consciente do que ela está dizendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você olha para a pessoa, você nem vai saber. Mas ela está devidamente bem sintonizada. Em outras palavras, você diria, ela incorporou. Isso acontece. Quanto mais bem treinado, aquela pessoa pode incorporar sem que você olhe e diga, gente, incorporou. Às vezes você nem percebe que ela está incorporada. Porque está bem treinada, consegue dominar a sua própria mediunidade. É algo, então, natural incorporar. Tenham paciência, esse momento vai chegar. Cada vez a gente vai passar menos mal, vai conseguir transmitir com mais naturalidade, com mais calma, vai terminar a incorporação se sentindo bem. Tenham paciência, isso é uma coisa natural. Pode passar. Olha, para que isso seja realmente natural, né, para que a gente consiga estar concentrado no trabalho, para que a gente consiga transmitir e se sentir bem fazendo isso, para que a gente consiga transmitir com muita clareza, estando consciente do que está acontecendo, quase que totalmente consciente, é importantíssimo o comprometimento. Nós temos que lembrar disso. Comprometimento, é importante o estudo e é importante a reforma íntima. O comprometimento que a gente está falando é com o quê? Comprometimento com o quê? Com o quê, pessoas? Com o trabalho, com o estudo, o comprometimento com a sua ferramenta, que é a sua mediunidade. É importante o comprometimento com a sua mediunidade. Quando a gente fala do comprometimento, você tem a mediunidade, ela é sua, lembra da importância de ter comprometimento com ela para os outros,
para utilizá-la em prol dos outros. É desse comprometimento que a gente está falando. E para que eu consiga fazer isso bem, eu tenho que ter comprometimento com o estudo. Não tem outra maneira. Como é que eu vou conseguir me organizar para transmitir da maneira correta e captar o que eu devo captar se eu não estudar? Isso não vai acontecer simplesmente de um dia para o outro, como num passe de mágica. Isso é treinável. Para isso nós estamos aqui todas as quintas-feiras. Para experimentar, sintonizar, passar mal, ser conduzido, falou alguma coisa pela metade, não falou, vai doutrinar, esqueceu uma parte, não tem problema. Para isso existe o estudo, para que a gente fique bem treinado. Então é importante isso. E é importante a reforma íntima. Reforma íntima é fundamental e a gente tem que lembrar disso. O nosso comprometimento por nós, cada um aqui, cada um de nós, tentarmos sermos pessoas melhores. A gente tem que ter uma evolução em relação aos nossos valores morais. Como é que eu venho trabalhar se eu não me esforço para ser um pouco melhor? Vai ficar muito complicado. Como é que eu pretendo sintonizar, né, e captar intuições bacanas, me aproximar de espíritos um pouco mais evoluídos, se eu não me esforço para ser melhor? Não preciso conseguir todo dia, mas preciso me esforçar para isso. Por que é tão importante esse comprometimento? Então, de lembrar que a mediunidade é minha, que eu tenho que trabalhar com ela para ajudar o outro, que eu tenho que estudar e que eu tenho que tentar ser uma pessoa melhor. Olha lá, o médium, ele sem dúvida nenhuma é o responsável pela boa comunicação. É preciso entender que o trabalho feito pela espiritualidade para que o intercâmbio seja possível é muito maior do que temos noção. Voltamos a dizer, se nós estamos aqui, jamais nós estamos sozinhos. A equipe espiritual é incansável. Eu gosto de lembrar, e gosto de pensar nisso, até porque eu me cobro em relação a isso. Acho que todo mundo devia se cobrar um pouco. Tu se comprometeu com a tua mediunidade. Eu me comprometi com a minha. Mediunidade é individual, né? É de cada um. E eu me comprometi a entendê-la, dominá-la dentro do que é possível e usá-la para ajudar o meu próximo. Porque eu também me ajudo quando eu faço isso. No dia do estudo, pode ser no dia do trabalho, para quem é o trabalhador da casa, muitas vezes a gente tem preguiça. Vocês não? Tá Só eu, tem coisa pra fazer. Tem 1000 coisas para fazer. Tá cansada pra caramba. Chega a visita, a hora que você vai sair. Você tem uma dor de barriga. Eu não tô falando nada da boca pra fora, tô falando real, hein? É verdade. Eu já vim pra cá, olha, isso é uma coisa verdadeira. Com dor de barriga, eu lembro quando eu tava estudando, e é uma coisa tão impressionante o que é a casa espírita, né? Passa pela porta, Faz uma lavagem. é impressionante, some tudo. Gente, já aconteceu isso com vocês? Some tudo. A hora que você sai, até volta. Real, até volta. Mas a hora que você está aqui, impressionante isso. Essa semana eu fui perguntada sobre isso aí. Que tem uma pessoa que vem aqui na casa, se sente bem aqui dentro, quando sai se sente mal. O porquê que isso aí acontece com ela. Já aconteceu isso com vocês? Já? O que vocês acham que rola aí? Vai ajudar, aí depois vai não pensa mais, quer dizer, pensa as coisas ruins de novo, e volta no mesmo lugar, e vai, segue a vida. Ele fica lá fora. Se você veio, alguma vez você veio pra cá sozinho? Olha que alegria, né? Por que você sofre de solidão? Você nunca tá sozinho. Não é verdade? Solidão pra quê? Você nunca tá sozinho. Eu entrava carregada. Entrar carregada, não carregada, carregada. A Rosicléia chegava quase no colo. Sentido literal da palavra. É isso mesmo, você veio acompanhado. Muitas vezes aqueles que vieram contigo, eles vão ser recolhidos aqui e vão ficar por aqui. Não pode acontecer? Opa, fica, aqui que tem ajuda, né? Mas às vezes, como a Lia está dizendo, você botou o pé para fora, aqui você pensou em coisas boas, tem alguém falando, é a palestra, é o passe, é o trabalho, você está ali e tal. Você saiu, você entrou no carro e pensou, pi,
Que horas já são? Eu tenho que fazer isso. Nessa hora, o que aconteceu? A galera veio. E outros aí. Tinha alguns, inclusive, que devem apostar, né? Vão apostar quanto que ela vai chamar a gente de novo. Ah, não vai. Devem apostar. Às vezes ganha. Então a gente atrai mesmo. E outras vezes é o seu corpício físico mesmo que não está bem, né? Porque também não vamos dizer que tudo é espiritual, pelo amor de Deus, né? Às vezes você comeu a mesma coisa que te fez mal e tal. E aí, a hora que você vem aqui, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Espiritualidade, que é maravilhosa, diz: vamos deixar ela prestar atenção que ela está precisada. Te acalma, te tira todos aqueles sintomas, te equilibra, e depois diz: força, que você tem que passar por isso. Vai com Deus. Ué, se eu tiver que passar, alguém vai passar por mim? Não, mas eu pelo menos saio mais fortalecida. Também acontecem as duas coisas, né? Então, quando a gente vem, no dia da gente vir, seja para o trabalho ou para o estudo, é bacana lembrar que você está sendo preparado para aquilo. É importante lembrar disso. Existe lá o seu mentor, os mentores da casa, dos seus colegas, da equipe com a qual você trabalha. Você pensa que eles não se comunicam? Está todo mundo se comunicando para te auxiliar a chegar bem. Mesmo você tendo um dia complicado, mesmo o dia sendo difícil. Porque é importante isso aqui. Porque ele sabe que você tem um compromisso com a tua mediunidade. Ele vai se esforçar para você vir. E às vezes você é tão difícil que você, mesmo sabendo de tudo isso, você, que nem uma criança mimada, diz: eu não vou. Vou ficar em casa descansando. Atire a primeira pedra dos trabalhadores que aqui estão. Levanta a mão. Não quiser levantar a mão, precisa levantar, mas se quiser. Ou num dia de estudo, que você pensou: ai, hoje eu estou tão cansado, hoje eu não vou. Aí você não vem. Aí nada do que você vai fazer dá certo. Você não consegue desligar da casa, você não consegue assistir nada, porque você devia estar onde? Você é tolo, você devia estar aqui, bobão. Por que não veio de uma vez? Não é assim? Se tivesse vindo de uma vez, tinha poupado tempo e dor de cabeça. Então, tenha o comprometimento. Ou não venha espiritualmente incomodar. Ah, tem isso também, que a gente tem aqui relatos, me lembrei agora, me lembrei. A pessoa não veio no físico, ok? Ficou em casa, estava cansada, não veio. Ficou incomodando espiritualmente. Entenderam ou não? Veio aqui. A gente não consegue dissociar a consciência? Veio, uma parte dela veio para cá. Essa pessoa ficou caminhando de um lado ao outro na calçada. Ficou lá, cuidando de quem chegava. A pessoa estava ali. Teve gente que viu. Mas ela não estava no físico. Mas estava aqui assim mesmo. Então, venha de uma vez, você sempre estará, se comprometeu com isso, você está sendo bem acompanhada naquele dia. Tenta se harmonizar para que você seja bem conduzido até aqui para o dia do estudo, do trabalho, tá? Olha lá. Só para a gente encerrar esse slide, por isso, os médiuns devem considerar os estudos e a prática do bem, o dia do trabalho, como necessários e não apenas opcionais. Eu não vou para o estudo porque eu não tenho tempo. Levanta a mão quem nunca pensou desse jeito. Sim. A gente pensa, né? Tanto que muitas vezes a gente demorou muito tempo para efetivamente começar a estudar e trabalhar a mediunidade. Porque nós tínhamos uma justificativa muito boa que nós não tínhamos tempo. Estou errada? Ele não queria compromisso. Eu conheço uma pessoa que se esconde aqui na minha frente cada vez que eu abro a boca que tem problema com compromisso. E ela fugiu do estudo muito tempo, porque ela não queria se comprometer. Porque ela sabia que quando ela começasse a trabalhar... Não ia poder parar. Levanta a mão, Claudinha. Quando ela começasse a trabalhar, era um caminho sem volta. Posso pegar o microfone? Quando eu comecei a ler alguma coisa espírita, e eu era convidada para ir, que a minha filha ia
no Centro Espírita Allan Kardec, em Lages, que é semelhante à Casa de Jesus aqui. Elas diziam: mãe, vamos no estudo junto, que era o Coen na época. Eu dizia: não, se eu vou eu tenho que ficar. Não, eu não vou. Até que ela começou a incorporar em casa, ver coisas difíceis, e eu precisei levar ela, como a Rosicléia chegou aqui carregada, eu precisei levar ela para o Centro Espírita carregada também. Eu cheguei uma carga no Godinho, eu e a minha irmã com ela e a Gabriela junto no colo. Foi a primeira vez que eu fui conversar sobre apometria. E daí eu fui levando ela e acabei ficando, né? E estou até hoje. 23 anos, né? Quase 24 semana que vem. Pois é, então, e depois eu quero falar também, a Vera falou que eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais prática. Eu acho que o conhecimento maior quem tem é a Vera mesmo. Mais experiência. Isso aí é golpe. Entenderam? Não, isso é golpe. Ela fala isso Isso é golpe. Pode passar. Olha lá, estamos acabando, tá? Vamos terminar esse arquivo que só faltam 2 slides. Portanto, ninguém pode participar, olha lá a opção de orelha, da mesa mediúnica, né, apométrica, no nosso caso, como se participa de uma mesa de bar, sem comprometimento, sem preparo técnico e moral. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Não adianta você ser capaz de incorporar, né? Ah, eu incorporo. Então, se eu incorporo, eu já escutei isso e eu tenho certeza que muitas pessoas também. Se eu consigo incorporo direitinho, eu não preciso estudar. Nunca escutaram isso na vida? Antigamente era assim. Ó, o Pedro está dizendo, e antigamente era assim, e ainda é assim em muitos lugares, para muitas pessoas. Elas acreditam que basta dar vazão, captar e reproduzir, que isso é suficiente. E para um trabalho apométrico, vamos falar, é importante que o médium de incorporação entenda o que está acontecendo, para nos auxiliar no trabalho, a resolver a situação. Não é importante? Então, o estudo não basta você conseguir transmitir. Você tem que vir, se comprometer e estudar. E não basta você dizer, como eu incorporo muito bem, eu venho trabalhar quando dá para mim. Também não serve. Por isso que está dizendo. Não é como se você vai num bar, o dia que der eu vou, ok? Passamos lá junto, estamos juntos. Não é assim que funciona. A gente tem que ter esse comprometimento. Precisamos fazer a nossa parte, pois os nossos amigos espirituais sempre fazem a parte que lhes compete. Tentando nos trazer até aqui, mantendo o equilíbrio energético da casa, nos esforçando para nos dar boas intuições para as coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. E eles nos auxiliam. A gente tem que fazer a nossa parte também. Pode passar. E aí, pequenas dicas para que a gente, principalmente para quem está começando, né? Depois da semana passada eu fiquei pensando, isso é importante que a gente diga e que as pessoas que estão começando a incorporar tenham muita clareza. Porque isso é natural. Olha lá. Confie na equipe. Confiar na equipe física, nós, e equipe espiritual, é fundamental. Você está bem assessorado, você está num lugar bacana, você está num lugar que as pessoas estudam, você está num lugar que a gente tem embasamento literário para fazer isso que a gente está fazendo, a gente tem boa vontade, quer dizer, confia na equipe. Isso é importante. Ficar calmo é importante. A gente tem que tentar ficar calmo. Quanto mais nervoso você ficar, menos você vai entender o que está acontecendo contigo. Respira, procura respirar. Percebeu que tem alguém próximo a você, não apavora. Respira, procure ficar calmo. Tem uma equipe aqui te ajudando. Olha quantos aqui em terra, olha quantos no plano espiritual. Acalme-se. Relatar tudo o que está sentindo. Isso é importantíssimo para quem está começando. Mesmo sem saber se é seu ou do espírito comunicante. Sabe aquilo que a gente estava dizendo? Meu coração está acelerado. Estou sentindo frio. Tenho uma pressão na minha cabeça. Estou com um aperto no peito. Tem um negócio esquisito aqui. Fala qualquer coisa. Fala. Pelo amor de Deus, fala bem. Porque se você não falar, o doutrinador não pode te ajudar. Às vezes você se apavora, você começa a sentir, você não sabe se é seu, e ao invés de você relatar, você vai ficando cada vez mais apavorado.
você não vai conseguir captar adequadamente e vai ficar como a dona Tânia ficou por 2 anos. De que jeito? Passando mal. Então confie, fique calmo e diga tudo o que você está sentindo. É o doutrinador que vai te conduzir para que a gente possa descobrir se aquilo é seu ou se tem alguém ali pertinho de você querendo que você transmita. Então, siga a orientação do doutrinador. Seguir a orientação do doutrinador é importante, ele está ali para fazer isso. Vai dizendo, ele vai te conduzindo, vai escutando, preste atenção na voz dele, para que você seja conduzido. Outra coisa, inicialmente, relatar o que está vendo ou percebendo. No início, muitas vezes, você ainda não consegue captar bem o campo eletromagnético. Você está sintonizando em muitas coisas ao mesmo tempo. É como se você ainda não conseguisse, vou colocar entre aspas, né, sentir o que o outro está sentindo. Mas você meio que está percebendo. Vai dizendo. Ele está em tal lugar. Parece que ele está assim. Parece que eu estou vendo isso. Não importa. Mesmo que você não sinta efetivamente o que ele está sentindo. Diga tudo o que você percebe ou que você vê. Cabe ao doutrinador te conduzir, tá? E nunca sair do trabalho se sentindo mal. Porque também tem gente que acabou o estudo, acabou o trabalho, não falou nada e vai embora e passa mal. Levanta a mão aqui, quem já aconteceu isso? Só? Estão começando. A maioria. Se não todos os trabalhadores em algum momento. Tem coisa que a gente diz, não deve. Eu já escutei, eu mesma já disse, não deve ser nada. Até a gente que é mais experiente, às vezes acontece isso. Acontece, sim. Não deve ser meu isso, né? Não deve ser nada, não. Aí tem gente que chega no carro e incorpora. Nunca aconteceu, gente? Chega aqui no carro e incorpora. Nós já tivemos que atender gente no carro, vocês lembram disso? Trazer às vezes arrastado que incorporou ali. Tem gente que vai para casa e não dorme a noite inteira. Mas isso mais no início, né? Minha gente que já no início era normal, tipo, chegar, não dormir, talvez ficava meio impressionado. Que bom que passou para ti. Eu entendi. É verdade. No início nós temos mais chance de fazer isso. Embora acontece ainda. Seja verdadeiro dizer que mesmo quem já tem um pouco mais de experiência, ainda acontece quando você com menos frequência. Sem dúvida, com menos frequência, sim. A Filó, quando terminava o trabalho, nem sempre, ela ia encerrar, ela dizia assim, não vou levar para casa, pegue mais esse aqui. E assim... Claro, né, que a gente recolhe no final do trabalho, vocês já viram isso no estudo, a gente sempre passa a rede magnética de novo, recolhendo quem ainda está por aqui, a gente faz isso sempre. Mas ainda assim, o próprio trabalhador pode ter sintonizado com uma situação e ele ficou lá, curioso, preso naquela situação. Ou ela se assemelhou a uma coisa que ele já viveu, ele vai até lá, uma parte dele ficou por lá. Eu sou rainha. E às vezes depois a gente tem que recolher essa pessoa, ela vai passar mal por alguns dias, não é? Isso vai acontecer. Então é importante, se você percebeu que não está se sentindo bem, avise para que você seja devidamente harmonizado antes de ir para casa. Quem está começando aí a incorporar ou acha que vai incorporar, quer fazer alguma pergunta? Não? Eu queria só que tu falasse um pouco mais sobre essa parte ali que até que consiga captar bem o que está entendendo e às vezes vem umas coisas assim sem pé nem cabeça e a gente fica meio assim, sabe? Fala. O sem pé nem cabeça tem que falar. E como? Como vem? Às vezes só vem uma imagem. Para começar da sentir. Eu achei que a dona Tânia dizia, às vezes só vem mesmo sem cabeça mesmo. Vem mesmo sem cabeça, às vezes vem mesmo. Tem que falar. Qualquer coisa, no início, fala qualquer coisa que está sentindo, tá?
caso da Lourdesa. Caso da Lourdesa é que a pessoa dizia, estava contando uma situação e ela falava que ela era a Lourdesa, né? Que ela era, o marido dela era um lorde, então, portanto, ela era a Lourdesa. Não existe Lourdesa. Talvez Mas você ela se tem ouvisse potencial. isso não entendesse, não é? Lourdesa é quem, né? Vocês entenderam? Então pode acontecer de não entender muito bem. Diga, a orientação aí é falar. Fale o que está sentindo. Provavelmente o doutrinador vai te fazendo algumas perguntas para ir compreendendo, né? Gerando um panorama melhor daquela situação. Até para que você, às vezes ouvindo, talvez quem esteja começando tenha acontecido isso. Começa a falar as coisas um pouco descabidas, aí o doutrinador vai dizer, não, presta atenção nisso. Não, escuta o que eu estou te dizendo. Presta atenção, vamos fazer isso. À medida que o doutrinador vai falando, e a pessoa vai, né, seguindo as orientações, ela vai tendo também mais clareza do que está acontecendo, se acalmando e percebendo melhor a situação. Foi isso que a Gabriela viu na semana passada. Foi aquela... Eu acho Isso que vai pra quem acontecer. Para quem vai começar, assim, quando eu comecei, me lembro, o meu pior problema era medo. Era medo de não saber o que Acho que é o de todo mundo, né, gente? O medo, né? O receio, né? Eu não sinto medo, mas eu não consigo me concentrar. Eu escuto todo mundo falando em volta, eu não tenho medo nenhum, mas eu não consigo a concentração. Treino. Focar a minha mente, assim. Treino. Uma dica para você é focar na respiração. Vai prestando atenção na sua respiração. Respira, percebe a entrada e saída do ar, entrada e saída do ar, entrada. Fixa a atenção na respiração. Vai ser mais fácil para você. Vai desligar do entorno. Pera, vou meter só a bedelhinha um pouquinho. Claro. Sempre tem que lembrar o seguinte, gente. O que é a comunicação? Perispírito para perispírito. Do desencarnado com o encarnado. Às vezes, eu que... Acho mais fácil. Então, às vezes, o que ocorre? O médico vai fazer essa percepção. Então, o que ele tem que fazer? Ele começa a pegar a sintonia daquele espírito que ele comunicar. Como ele não está habituado, o que ocorre? Ele começa a bloquear. Ele já não sabe se é dele ou daquela. E como há essa afinização, essa aproximação, só há comunicação através disso, então começa a dar os bloqueios. Às vezes o que ocorre? O médico fica trancando. Não fala, não diz. Aí não passa os sintomas, que às vezes o espírito está dizendo, eu estou com uma dor assim, mas ele não diz. Aí o doutrinador fica ali, fala alguma coisa, diz alguma coisa, e ele está ali, mutinho, sem nada. Parece que o espírito não perdeu toda a essência em si na voz. Então, quando tiver essa aproximação, que é pelo espírito, falem, sentiu, digam o que tem que dizer. Mesmo que achar que é a maior bobiça do mundo, mas falem. Porque a bobiça é uma maneira da gente aprender a verificar o que é. E daquilo ali começa toda uma sintonia, uma causa de tratamento. Então, não é dificultoso. Não é que a gente não perceba, percebe. Mas às vezes tem um medo de falar porque acha que não é normal. Então a primeira coisa que vocês têm que verificar, sinta-se de vocês. Você estava com aquele sintoma, estava com aquele, se não é, então alguém te aproximou e está sentindo. Relata. Simplesmente isso. A coisa mais fácil do mundo. Visualizar, vocês não vão ver tudo de imediato. Cada um vai ter um tipo específico de mediunidade. Uns conseguem descrever o quadro total. O outro só pressente, fala sobre o quadro. Então, cada um vai descrevendo aquilo que está na sintonia. Porque às vezes o sensor do treinador também é muito curioso. Aí o médico que descrevia, ele começa a falar mais porque ele está interessado no quadro, e então ele já começa a dar todo o parecer. Quer descrever a roupa, quer descrever o local, quer descrever isso, quer acontecer isso. Não precisa nada disso, deixa o que está transmitido, o médico falar e trabalhar com aquilo ali. Só isso. Porque às vezes a curiosidade é medo. É de um para o outro e do outro não. E começa assim. Então, a mediunidade ela não tem essência em si, ela, vamos dizer assim, não tem regra em si. É simplesmente comunicar. Seja da forma que estiver, mas comunique. E alguém vai te ouvir. É aquela história, fala que eu te escuto. E a coisa se resolve assim.
Vai lá pegar, desculpa. Pode encerrar. Só... Ah, pode encerrar. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.